Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho na Sua Casa. Hoje nós vamos compartilhar sobre o texto bíblico de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11, onde fala sobre a tentação de Jesus. Será uma grande bênção para nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos. Pedimos que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que essas pessoas possam, Senhor, ter experiências com o Senhor, praticar a Tua palavra, estar cada dia mais perto de Ti, em comunhão com o Senhor. Peço que abençoe cada pessoa, cada família e nosso país também. Obrigada por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, o Mateus narra essa história em que Jesus é tentado, não é? Vamos analisar em que fase do ministério de Jesus ele é tentado. Jesus já havia sido batizado por João Batista e depois do batismo havia partido para o deserto para se consagrar a Deus, fez jejum de muitos dias. Ele estava se consagrando, era o começo do ministério de Jesus. A partir dali, ele começaria o seu ministério com a pregação do Evangelho, com a anunciação do reino de Deus para todos os homens e depois, no final, a sua morte na cruz. Não é? Então, já era o começo do ministério. Então, ele batizou, ele foi para o deserto se consagrar, e ali ele sentiu fome, porque ele ficou muitos dias sem comer, e começaria o ministério de Jesus. É nessa hora, do começo do ministério dele, que ele é tentado. Por quê? Porque Jesus, se ele tivesse cedido alguma das tentações, ele seria desqualificado, ele não conseguiria cumprir aquela missão dificílima de levar o Evangelho e de morrer na cruz. Pregar o Evangelho, fazer milagres. Se ele caísse em alguma tentação, tudo estaria perdido. A anunciação do Evangelho. E foi nessa hora que ele ia começar o seu ministério, ele foi tentado. Mas entre nós e Jesus existe uma diferença muito grande. Jesus é outra coisa. Jesus é Deus conosco. Jesus não tinha pecado. Ele estava na condição de homem, mas ele não tinha nenhum pecado, diferente de qualquer pessoa da humanidade que tem pecados. Em João, na epístola de João, o apóstolo João disse: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Todos os homens pecam e pecaram. Claro que nós pecamos porque nós ainda não estamos, assim, numa comunhão perfeita com Deus, não é? Claro que nós não cometemos pecados absurdos, grotescos, mas pecado é pecado e nós provavelmente pecamos todos os dias. Mas Jesus não tinha pecado.
Então, como é que nós podemos entender essa lição de Jesus? Será que esse texto é só para que nós possamos saber que Jesus foi tentado? Será que o Evangelho... Não, Jesus quer nos dar uma lição. Mas entendam, a natureza de Jesus, sem pecado, santa, pura, perfeita, com a nossa natureza é diferente. Não é? Então, qual é a lição que Jesus quer nos dar? Bem, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Vamos dizer que alguém quer fazer uma faculdade. Então, a pessoa quer estudar direito. Aí a pessoa passa no vestibular, estuda e fica contente. Começa a faculdade. Qual é o objetivo dessa pessoa? É se formar em direito, ser um futuro advogado. Esse é o objetivo desse estudante, dessa estudante. E começando as aulas, ele sente o peso das horas das aulas, as aulas acabam tarde. No fim de semana, ao invés de ele ir com os colegas passear, ou estar com a esposa, ou ter algumas horas livres, ele tem trabalhos, livros para ler. Sem contar com o dinheiro que ele tem que despender todo mês para pagar a faculdade. Aquele dinheiro que não é pouco, é muito. E ele tem toda essa realidade. E ele vê colegas dele vindo do trabalho, indo ver televisão, ou indo jogar bola. E ele pensa com ele assim, puxa, eu queria tanto me formar em advogado, mas se eu saísse da faculdade, primeiro me sobraria esse dinheiro da mensalidade. Depois eu ia poder ter mais tempo para jogar bola, ver televisão, estar com a minha família, estar com os meus amigos. Vocês percebem que o pensamento dele já é uma tendência que ele desista do projeto dele de ser advogado. Então, existem duas saídas. Ou ele persiste naquele projeto, e ele, através do sacrifício, de renúncia de muita coisa, ele consegue estudar e consegue se formar, ou ele cede ao pensamento dele, desiste do projeto e abraça tudo aquilo que a faculdade não permite que ele tenha. Fim de semana, as horas para ver televisão, ficar com colegas ou com a família, não é? Então vocês veem, ele tem um projeto, mas o próprio pensamento dele, a lógica dele, pode afastá-lo desse projeto. Ele tem que resistir, ele tem que decidir. Ele quer esse projeto ou ele quer desistir? Se ele for até o fim desse projeto, ele vai colher os frutos do estudo. Vai poder trabalhar, vai poder ganhar mais, ter um futuro melhor. Se ele desistir, ele não vai se formar, não é? Já não vai ter a oportunidade de exercer aquela profissão. Isso é só um exemplo para vocês entenderem o tipo de tentação que nós somos submetidos, porque nós somos pecadores. Mas o que nós encaixamos nessa história em que é contada de Jesus? Percebam, Jesus, ele já se consagrou 40 dias em jejum, em oração a Deus, porque a missão dele era dificílima, era uma missão dificílima, espiritualmente dificílima, mas ele é o Cristo, ele é Jesus, mas ele está na condição de homem, e ele sente fome. A tentação vem para que ele transforme pedras em pão. Não, de forma nenhuma, ele estava como homem, ele deveria respeitar a sua condição de homem. Que homem poderia transformar pedra em pão? Não, ele deveria completar a sua missão como um homem comum, consagrado a Deus, obediente a Deus, e não fazendo coisas que só Deus poderia fazer. Aquilo ele resistiu, e ele falou assim, olha, eu posso... O que ele quer dizer é o seguinte, a fome poderia até me matar, mas a minha vida também está na boca de Deus, porque o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu morrer, é porque é permissão de Deus. Eu não transformarei pedras em pães, porque um homem não pode fazer isso. E eu tenho que cumprir a minha missão como homem, porque senão acabaria com a essência da missão de Jesus, não é? Para que ele desse o exemplo mais tarde a nós, que somos seus discípulos, não é? Bom,
A segunda tentação que ele teve foi aquela de testar as Escrituras, porque nas Escrituras havia a menção de que nenhum osso dele quebraria, porque ele seria sempre seguro por anjos, por espíritos de Deus, ministradores de Deus, que o segurariam e não permitiriam que ele nunca caísse e quebrasse um osso. Não, ele não pode testar as Escrituras, isso não é correto, não é correto. Ele tem que confiar, ele tem que ter fé naquilo que está escrito como homem, como ele quer que nós façamos, como ele não faria igual. E ele fala assim, não se tenta a Deus, não tente o Senhor seu Deus. Se está escrito ali que o Cristo não quebraria nenhum osso, eu sou o Cristo, assim Jesus disse, não, eu não vou me pular para testar a Deus, pôr à prova a palavra. Não vou pôr à prova, eu creio. É a conduta que ele quer que nós tenhamos também. A terceira tentação que poderia atrapalhar e muito o seu ministério, na verdade, acabaria com todo o ministério de Jesus, seria a tentação do poder, dos reinos, ter dinheiro, ter poder, e ele estava na condição de homem. Toda aquela glamour que o poder e o dinheiro dá, não é? Todos os reinos do mundo, o homem mais poderoso do mundo, que a história poderia dizer, né? Ele poderia, mas não, ele falou não, de forma nenhuma, né? Ele tinha que cumprir o seu ministério, e ele resistiu a todas essas tentações. Mas o que essas tentações visavam? Que Jesus não desse início ao seu ministério. Essas tentações visavam que ele não desse início ao seu ministério, porque ele já havia se consagrado, ele havia se batizado, o seu ministério iria começar a partir dali. Ele iria escolher os seus apóstolos, começar a sua pregação, os seus milagres, anunciar o reino de Deus. Mas essas tentações visavam o quê? Que isso não fosse para frente. E Jesus resistiu. Ele foi determinado, ele tinha uma missão. E ele sabia que no final de sua missão, ele seria assassinado, morto numa cruz. E para nós, que somos diferentes de Jesus, somos pecadores, e para nós? Bom, para nós, né, como vocês têm acompanhado os vídeos que nós fazemos, quando nós aceitamos Jesus, nos declaramos cristãos, qual é o nosso objetivo? O meu objetivo é frequentar uma igreja, frequentar uma religião, ser assíduo na minha religião e todas essas práticas religiosas. Não deveria ser o nosso objetivo. Claro que as religiões nos ajudam a ter comunhão com outras pessoas, a ler os evangelhos, mas o objetivo de quando nós aceitamos Jesus, o nosso objetivo seria ser um discípulo de Jesus, uma pessoa parecida com Jesus, que conheça os valores, os ensinos que Jesus praticou, e ele mesmo diz que eu ordenei a vocês, e viver esses ensinos, viver o amor de Deus, ser uma pessoa que ama, que perdoa, uma pessoa que seja uma fonte de amor para as outras pessoas que estão sofrendo, uma pessoa que não julga ninguém, uma pessoa que acolhe, que compreende, que ora, que é realmente uma pessoa como se fosse um rio que vai saciar a sede daqueles que estão no deserto, um discípulo de Jesus, uma pessoa parecida. Esse é o nosso objetivo, e não frequentar uma religião ou nos declarar dessa ou daquela religião. O nosso objetivo, quando aceitamos Jesus, como temos ensinado aqui, é ser um discípulo de Jesus. E as tentações? E a tentação que nós temos nesse sentido é que nós não nos tornemos discípulos de Jesus. Uma vez que aceitamos a Cristo, declaramos o nosso amor a Cristo, aceitamos o Evangelho, aí virá realmente uma oposição que nos fará com que possamos ser até religiosos, mas nunca discípulos de Cristo. O que acontece conosco? Nos enganamos, né? Damos valores a conceitos que não são de Jesus, não nos parecemos com Jesus. Quantas pessoas, homens, mulheres, entusiasmados pelo Evangelho, abrem uma igreja, eu vou abrir uma igreja, eu vou pregar o Evangelho, né? E começa aquela igreja pequena e quase não vai ninguém,
Aí um outro chega, mas se você não fizer, não pregar também, como se fala, coisas positivas, pensamento positivo, e que as pessoas vão conseguir isso, vão conseguir aquilo, a igreja não enche. E a pessoa, então, vocês entendem? Ela tem uma religião, ela tem uma boa intenção, mas ela não consegue pregar, ela não consegue ser um discípulo de Jesus, porque ela começa a misturar, ela cai na tentação. Ela não confia no resultado, que Deus honrará a sua fé, e que se ela pregar o evangelho puro, ele fará com que aquela obra prospere para a glória de Deus. Vocês podem perceber que no final da tentação de Jesus, o evangelista Mateus, ele nos conta que no final de tudo, quando Jesus vence as tentações, vem os anjos trazerem alimento para Jesus. Você viu como Deus supriu a primeira necessidade de Jesus? Como Deus honrou e como Deus nos honra? O que as nossas tentações, nesse sentido dessa história, dessa narrativa bíblica, o que as nossas tentações tentam nos tirar? E muitas vezes nós caímos. Que nós sejamos religiosos, que nós tenhamos conceitos religiosos, nos declaremos cristãos, mas muito longe de sermos discípulos de Cristo. É como se nós tivéssemos um objetivo. O meu objetivo é ser discípulo de Jesus, mas isso eu não consigo, porque eu me deixo cair em várias tentações. É isso que essa passagem nos ensina. Se nós temos um objetivo, nós temos que ser firmes nesse objetivo. Eu serei um discípulo de Jesus, eu darei um testemunho conforme o Evangelho ensina e conforme agrada a Deus, para que eu me torne semelhante a Cristo, para que cada vez mais eu me torne semelhante a Cristo. E virão tentações para impedir, mas nós temos também Deus que nos ajuda. Como Deus ajudou Jesus ali no final e deu alimento, Deus suprirá as nossas necessidades, mas nós temos que ter esse objetivo, ser discípulos de Cristo, porque Jesus falou, vão ao mundo e fazeis discípulos de todas as nações. E um discípulo é aquele que aprende e quer ser parecido com Jesus. Jesus não falou, vão fazer religiosos, vão fazer religioso da denominação A, da B, da C. Não, Jesus falou, vão fazer discípulos, pessoas parecidas comigo, que têm os valores que eu ensinei. E as tentações vêm exatamente para isso, para nos impedir de conseguir esse objetivo. Amém? Amém. Irmãos, então, a mensagem de hoje é bem enfática, né? Nós precisamos resistir à tentação, porque vem muita oposição para nos fazer desviar do caminho, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Vigiar e orar. Temos que ser perseverantes, porque vale a pena. É sempre muito bom seguir a Jesus, ficar no caminho dele, para que nós possamos nos tornar parecidos com ele. Amém? Amém. Então, não desista do seu ministério, não desista nunca da sua caminhada com Cristo, porque Cristo está do seu lado e ele está te ajudando. Amém. O que a gente tem falado aqui não é, vamos dizer, uma religião, nós temos falado do Evangelho, a palavra viva de Deus para nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus está abençoando cada um de vocês, está abençoando todos nós. Amém. Amém? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Amém? Amém? Tchau, tchau. Tchau.